Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Toda Libertadores, Copa Sul-Americana e até eliminatórias da Copa do Mundo é a mesma coisa. Tem times que não jogam nada ou jogam muito pouco fora de casa, mas quando tem o mando de campo, possuem um aliado: jogar em estádios localizados acima do nível do mar, uma condição que dificulta a saúde e a performance de muitos que não estão acostumados a respirar nessas condições. Afinal, os jogos de futebol praticados na altitude deveriam acabar? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Primeiramente, é preciso entender que cada corpo reage de um jeito. Não é todo mundo que passa mal quando está nessas condições, independentemente de estar acostumado ou não. Mas ainda assim, muitos acabam precisando de auxílio de cilindros de oxigênio para seguir respirando perto da normalidade. E nem precisa ser atleta para sentir esse tipo de dificuldade. Recentemente, o técnico Tite passou por isso e precisou ser hospitalizado quando foi enfrentar o Bolívar em La Paz, numa altitude de 3.600 metros, na Libertadores de 2024. Na época, ele estava sendo o técnico do Flamengo. O narrador e ex-repórter André Henning, da TNT Esporte, relata que certa vez, trabalhando na beira do campo, teve a pior sensação da vida ao sentir-se mal durante a cobertura do evento, que fez também em território boliviano. Segundo ele pediu para morrer de tanto passar mal e não quer nunca mais pisar em La Paz na vida dele. Olha como a gente está falando de algo que é muito sério. Não é brincadeira, não é frescura e não é choro de quem joga fora de casa, dentro dessas condições. Mas antes de mais nada, é preciso lembrar que La Paz não é a única cidade que possui estádios de futebol profissional acima do nível do mar. Cidades como Quito, no Equador, que tem uma altitude de 2.800 metros, Bogotá, na Colômbia, 2.600, Cidade do México, com 2.240, também são conhecidas por serem grandes vilãs dos visitantes que vão jogar contra times e seleções locais. Isso acontece porque há menos oxigênio no ar, a concentração é significativamente menor do que no nível do mar. Isso faz com que o corpo tenha mais dificuldade em oxigenar músculos e órgãos. Algumas consequências imediatas são falta de ar, tontura, náuseas, dor de cabeça e cansaço extremo, o que impacta diretamente, obviamente, no rendimento dos jogadores que sofrem com menor resistência, ritmo mais baixo e erros técnicos causados pelo cansaço, pela falta de concentração, e até algumas tomadas de decisão são repensadas por eles, já que não é sempre que um atleta acostumado em acelerar em velocidade vai tentar arrancadas jogando nessas condições. Tudo isso faz com que uma equipe visitante tente adotar alguma estratégia para driblar esses efeitos colaterais. Alguns tentam chegar em cima da hora, outros optam por chegar dias antes para tentar reduzir tais efeitos, mas não há consenso sobre o que é mais eficaz. O que não tem contra-argumento é o fato de que jogar na altitude quando não está habituado acaba causando riscos à saúde dos atletas e também das comissões técnicas, especialmente aquelas que possuem membros mais velhos. Existem muitos relatos de jogadores que precisaram ser substituídos de partida para atendimento médico, e há sempre um risco potencial de complicações mais graves, fora a desigualdade esportiva. Clubes e seleções que treinam habitualmente na altitude estão adaptados, enquanto os adversários sofrem uma desvantagem enorme. No entanto, é óbvio que os clubes mandantes não têm culpa de estarem localizados em cidades acima do nível do mar e têm o direito de jogar em seus estádios. Isso precisa muito ser pontuado dentro do debate, beleza? Assim como a população local também tem direito de assistir os jogos. Simplesmente proibir as partidas nesses locais afetaria o comércio local, teria um impacto financeiro no clube, dependendo de que outra cidade for escolhida para os jogos acontecerem e da quantidade de torcedores desse clube em questão que residem ou viajariam para assistir tais partidas, e também teria um efeito desportivo contrário, já que o time perderia a condição de mandante jogando em um estádio diferente, outro gramado, etc. Então é inviável, cultural e geograficamente, excluir tais cidades e clubes que fazem parte da identidade do futebol sul-americano. Fora que jogar em condições adversas faz parte do futebol. Neve, calor intenso, gramados ruins, alagados com chuva. A altitude seria só mais uma dessas condições da natureza, ainda que ela afete diretamente na saúde dos atletas. Ainda assim, a adaptação é possível com um bom planejamento,
realizando treinos específicos, estocando oxigênio suplementar. Mesmo em condições como essas, muitos times conseguem competir em um bom nível. Então esse outro lado aqui do debate ele também precisa estar sendo pontuado, beleza? Mas se a Conmebol tem regulamentos que proíbem que certos estádios sejam utilizados se não tiverem uma capacidade mínima de público, ela deveria olhar com atenção para essa condição da altitude também, já que se trata de questões que vão além da preocupação com o espetáculo ou com a justiça competitiva. Especialmente em jogos de seleções, onde elas podem escolher a cidade em que vão jogar, deveria haver ali um limite de até onde é permitido. A Bolívia, por exemplo, poderia jogar em Santa Cruz de la Sierra, que tem uma elevação de apenas 416 metros acima do nível do mar, ou na própria cidade de La Paz, com os seus 3.600 metros, que já é assustador, mas ela optou por jogar em El Alto contra o Brasil, e durante essas eliminatórias, né, na rodada final das eliminatórias, foi nesse estádio contra a seleção brasileira, com uma altitude de 4.150 metros. É desumano. Uma coisa é o Always Ready, clube da cidade, dono daquele estádio, que aconteceu a partida, mandar seus jogos lá. Outra é uma seleção escolher as condições mais severas possíveis para tentar levar vantagem nisso num jogo de futebol, pôr a saúde dos atletas, treinadores, torcedores e até jornalistas em risco. Então, embora a FIFA tenha proibido em 2007 jogos em estádios acima de 2.500 metros, a pressão e o lobby da própria Federação Boliviana, inclusive, além de outros países também, né, indicaram que, com exceções, os jogos poderiam continuar em estádios como o de La Paz, E aí, em 2008, a restrição foi completamente removida. E com isso, a seleção boliviana vem deliberadamente optando por jogar em El Alto desde 2024, justamente para aproveitar esse impacto físico e psicológico dessa altitude elevada. Qual é a minha opinião definitiva sobre esse tema? É um debate delicado, né? A altitude é um fator natural e geográfico, não é uma manipulação artificial, mas eu acho que a Conmebol e a FIFA deveriam estabelecer protocolos médicos mais rígidos, como exames prévios, né, e obrigatórios para todos os atletas, acesso facilitado aos cilindros de oxigênio durante e depois dos jogos, possibilidade de adiamento caso algum jogador apresente algum quadro grave, e especialmente em jogos de seleções, um limite para que em que cidades em que as elevações são permitidas, né, que partidas sejam disputadas com uma elevação mais moderada, por 4.150 metros, sendo que um país tem dentro da sua própria cidade, por exemplo, uma cidade com menos de 1.000 metros, menos de 500 metros de altitude, é a famosa sacanagem. Eu não acredito em que os jogos devam acabar dentro das condições, né, acima do nível do mar, mas que sim sejam regulados para garantir segurança, porque o risco existe, e não é só para os atletas de alto rendimento, como dissemos ao longo de todo o vídeo. Mas existe para todo mundo que está envolvido ali, né? Para torcedores que viajam, para os jornalistas que vão cobrir, para as comissões técnicas que têm pessoas de idade mais avançada. A gente não está falando aqui sobre futebol, é um problema também de saúde, beleza? Essa é a minha opinião. Mas o que você acha? Qual é a sua opinião? Jogos na altitude têm que acabar? Todos eles? A justiça competitiva e o fator cultural devem se sobrepor a questões clínicas e físicas da saúde dos atletas, se você é a favor, né, de jogos em qualquer tipo de altitude, ou temos que achar um meio termo para que nem os mandantes nem os visitantes sejam totalmente prejudicados por alguma decisão por decreto dos organizadores dos torneios? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas sempre lembrando de manter o respeito com opiniões contrárias, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no nosso canal. E até a próxima!